Graça e paz, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala é a missionária Eliana, do Ministério Reunidos em um Só Propósito. Toda segunda-feira nós estamos aqui no Ministério para falar do amor de Deus, amém? Hoje que esse tema é um pouco diferente, né? Porque às vezes nós queremos atribuir os processos, nossos problemas a quem está do nosso lado, a quem é o nosso companheiro, nossa companheira, nosso pai, nossa mãe. Mas na verdade tem hora que a parada é entre você e Deus, não adianta, né? E aí Deus de ontem, quando eu saí do culto, dentro do culto, Deus já me deu esse tema, né? E aí eu fiquei pensando, né, que palavra que nós íamos utilizar, né, com esse tema. Mas deu tudo certo, o Senhor deu a direção. Dê boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa nos abençoar mais uma semana, mais uma noite, e que Deus possa falar profundamente ao teu coração, amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa, aleluia, trazer para nós nessa noite uma calmaria no nosso coração, algo diferente, algo transformador, algo que realmente nós venhamos entender cada passo, né? O que eu preciso fazer? Às vezes nós percebemos que as pessoas elas estão assim tão perdidas, né? Com algumas situações e que elas realmente não sabem o que fazer diante da circunstância que ela está passando. E muitas das vezes ela acha que ela precisa se desgastar muitas vezes, né? Que ela precisa ir para a igreja a semana toda. E nós temos hoje um exemplo na palavra de Deus muito simples sobre o que nós devemos fazer. Porque vai ter hora que vai ser entre você e Deus, aleluia, e você vai precisar tomar uma decisão. Paz, Fernanda, um abraço, a Tina, tanto tempo que eu não vejo a Tina aí, Deus abençoe, tá? Você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá no YouTube, digita Esperança de Crescer, se inscreve lá no canal, nos ajude para que nós possamos, aleluia, aí, aumentar o nosso trabalho, amém? Se a Fernanda puder compartilhar o link lá nos nossos grupos para a pessoa clicar e já vir direto para cá, isso nos ajuda também. Lá no Messenger também nos ajuda. Se puder compartilhar, a pessoa já pega o link e já vem direto para cá, amém? E logo essa mensagem vai estar lá no meu canal, no YouTube também, você pode rever ela, mas o mais importante é que você não se esqueça nem de curtir a live, nem de se inscrever no canal, que você vai estar nos ajudando, amém? Em nome de Jesus, amém? Estamos em um período onde a gente começa a observar o quanto é necessário que nós possamos orar para ter a direção certa, né? E às vezes não é fácil ter a direção certa. A direção certa, ela nos custa muita disciplina, né? Ela nos custa, assim, muita obediência diante da circunstância. Então, o que você tem que aprender nessa noite? Jesus, ele não está procurando uma pessoa religiosa. Ele não está procurando alguém perfeito. Jesus, ele não está procurando que nós venhamos demonstrar o tempo todo que nós estamos bem, que não existe problema, né? Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo um filme aqui em casa e tava passando uma cena de um relacionamento, né? Aí eu peguei e pensei comigo, eu falei, nossa, como a televisão é mentirosa, né? Porque se relacionamento fosse tão simples, tão fácil, quanto passa na novela e nos filmes, oh meu Deus do céu, mas não é. Existe um trabalho, né, Paz Fabiana? Existe um trabalho muito grande pra gente no dia a dia, pra gente construir cada etapa, cada coisa, e é errando que a gente aprende. Nós não podemos persistir no erro, amém? Então que nessa noite Deus possa nos encher da tua graça, da tua misericórdia, que nós possamos juntos, em nome de Jesus, glorificar a Deus e dizer, Senhor, como esse tempo foi bom, foi precioso, porque o Senhor estava conosco aqui nessa noite, adorando o Senhor, aleluia, a tua palavra, a tua santidade, né? E hoje a gente vai falar de uma parada bem legal, né? Tipo assim, o que Jonas estava ali fazendo, né? Por que Jonas foi parar na barriga da baleia, né? Deus queria que ele fosse para Nínive e ele foi para Tarsis. Por que ele fez isso? Então nós vamos aprender por quê.
com a palavra de Deus, porque às vezes nós temos que aprender que existe coisas que nós vamos fazer porque nós queremos, e existe coisas que nós vamos fazer porque nós devemos obedecer a Deus, porque chega um momento que a parada é entre você e Deus, você vai ter que escolher sair do final da fila, se você quiser vencer, se você quiser ter mudança de vida. E às vezes é tão difícil quando a gente sai um pouco dos trilhos, voltar para aquilo que é a vontade de Deus, mas se nós orarmos, se nos humilharmos diante dele, pedir para ele, vai acontecer o que aconteceu com Jonas, e ele vai trazer para você a resposta, e você vai vencer, vai dar fruto, as coisas vão, aleluia, labraçuia, nabrahas, elas vão começar a acontecer novamente sobre a sua vida, sobre a tua história. Talvez você esteja se perguntando, por que isso, por que aquilo, por que acontece, né? E um colega falou assim para Emiliana, falta 40 e poucos dias para chegar na metade do ano. Gente, coisas que assim voou, né? Gente, já estamos indo para maio, daqui a pouco é junho e o tempo voou e nós estamos aqui com dificuldade, batalhando, lutando, mas não podemos desistir da vontade de Deus para nossa vida e para nossa história, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, independente das dores que nós estamos sentindo, da circunstância. A paz, Simone, saudade. Deus abençoe você e sua família, Simone, né? Então, assim, vamos para a palavra de Deus, então vamos dar aquela relaxada, vamos tentar entender aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos falar assim, Senhor, na hora que eu for orar agora, traz a resposta, Senhor, que eu tô querendo. Traz a resposta para o meu coração, para a minha vida, baseada na tua palavra. Senhor, que o Senhor venha me ajudar a reconstruir a minha história. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar calmaria ao meu coração, porque eu tenho um sonho muito grande, mas as minhas possibilidades são pequenas. Senhor, me faz, Senhor, aleluia, ter esperança no dia a dia. Me faz crer, Senhor, me faz acreditar, me faz superar, Pai, cada situação, Pai, que eu estou passando hoje. Aleluia, boa noite, Adriano. Então, assim, me faz, porque muitas das vezes nós não entendemos, estamos indo para o caminho errado, a qual nós devemos somente falar com o Senhor. Senhor, me ajuda a passar por esse processo tão dolorido, por essa situação. Senhor, eu preciso da direção, porque eu não quero desistir, eu não quero desistir da minha história, eu não quero desistir da minha família, eu não quero desistir do meu relacionamento, eu não quero desistir dos meus sonhos. Então, aleluia, labraçuia, nabrahas, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa estar aí, bradando na tua casa, aonde você estiver, e você possa ter certeza que algo sobrenatural Deus vai derramar para nós nessa noite. Tudo acontece através da fé. Então não fica procurando solução com os teus olhos, né? Procure soluções com o teu joelho, com adoração. E aquele momento que tiver assim, doendo o teu coração, tiver assim, sabe, machucando, fala para ele, Senhor, eu estou chegando no meu limite, eu preciso que o Senhor mude a minha história, que o Senhor traga para mim um resultado. Senhor, coloque pessoas, Pai, para me dar a orientação certa, para que possa ser ponte, né, para mim poder caminhar em nome de Jesus, porque eu creio que Deus faz isso. Deus, ele coloca as pessoas perto da gente para nos ajudar, para a gente poder se sentir melhor, o anjo da terra para poder dar orientação melhor para a gente, nos motivar em relação àquilo que nós precisamos resolver. Primeiro Deus, depois aqui a gente precisa estar do lado das pessoas certas para poder a gente conseguir chegar lá. Aí o tema da nossa live hoje, amém? Não esqueça de curtir a live, amém? Você que está entrando, está saindo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para vencer, para que Deus venha mudar, aleluia, a minha história, para que o Senhor venha, aleluia, labraçuia, nabrahas, trazer paz para o meu coração. Eu preciso achar paz enquanto ainda eu não resolvo os meus problemas. Eu preciso achar paz, eu preciso achar fé, enquanto o grande milagre ainda não acontece, aleluia.
Porque se eu não achar paz durante esse período de espera, enquanto o milagre não acontece, eu estou dizendo para Deus que eu não confio nele plenamente. Eu preciso confiar, amém? Você pode dar um glória a Deus? Eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Eu preciso dizer para ele, Senhor, apesar de o Senhor continua sendo Deus maravilhoso, de milagre, aquele Deus que vai trazer resposta para o nosso coração. E antes de orar, eu quero dizer, aleluia, para nós nessa noite, para mim e para você, porque eu também passo por períodos extremamente difíceis, só Deus sabe. Mas assim, existe um momento na nossa vida que a nossa parada é entre você e Deus. Agora é você e Deus, não adianta você olhar para o lado, não adianta você buscar a solução com familiar, com um amigo, a parada é entre você e Deus. Então, em nome de Jesus, vamos agora para a palavra de Deus, aquilo que vai trazer resposta, aleluia, para o nosso coração. Ao acabar essa live, você tenha certeza, a resposta, aleluia, nabra suia, nabra ras, vai estar, aleluia, na palma das suas mãos. Então creia somente, amém? Não esqueça de curtir a live, não esqueça de ir no YouTube, Esperança de Crescer, se inscrever lá no meu canal e nos ajudar para que o trabalho missionário cresça, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? A palavra hoje são 10 versículos, né? Então a gente tem que ter um tempinho a mais. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, aleluia, me cerca, Pai. Cerca teu povo, Pai, cada um aí na sua cidade, Recife, Santa Catarina, Pará, Senhor, cerca São Paulo, Rio de Janeiro. Senhor, cerca todos eles lá na casa deles, Pai. Espírito Santo de Deus, venha nos rodear. Senhor, e nesse momento, Pai, no momento da tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos pés. Senhor, em nome de Jesus, que a partir dessa hora eu venha ser instrumento nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, brada, fala conosco, Senhor. Traz para nós, Pai, a grande resposta que nós precisamos. Senhor, que aquele que esteja nervoso, ansioso, ansiosa, aquieta, Pai, o coração desse povo. Faz ele crer, labraçuia, nabrahas. Faz ele crer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Há esperança, Senhor, para a árvore cortada. Há esperança para nós, Pai, que estamos precisando de uma solução. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, a partir desse momento, fazer o extraordinário nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 amém. Deus seja louvado. Engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Deus é bom. Às vezes nós não entendemos porque estamos tão agitados, mas tem momento que Deus até permite um ventinho para que ele consiga falar conosco, porque às vezes a gente está tão para lá e para cá que a gente não consegue parar um minutinho para dizer para ele, Senhor, por favor, me ajuda, eu estou com dificuldade nisso, eu preciso tomar, aleluia, uma decisão, em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa te pegar aí na sua casa e mudar a tua história. Você vai ter a resposta que você precisa, sim. Você vai vencer, sim, em nome de Jesus, porque Deus, ele é fiel, amém? A palavra que nós vamos ler hoje está no livro de Jonas, né? Jonas é um livro bem curtinho, eu conheço, mas a gente vai ler só alguns versículos. Tá escrito assim na palavra de Deus, amém? E veio a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo, levante, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia ali para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar
ao mar um grande vento que fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto a se quebrar. Então temeram os marinheiros, chamaram cada um ao seu Deus, com letra minúscula, né? Porque eles não eram o Deus de Israel, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio, para que o aliviasse do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo deitado, dormia um sono profundo. Eis que o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Eis, está dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E dizia para cada um dos seus companheiros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio a este mal. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declaro-vos tu agora, por causa de quem sobreveio a este mal, que ocupação é a tua, da onde vens, qual é a tua terra, de onde é o teu povo, né? De que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Porque sabia que os homens fugiam da presença do Senhor, porque ali ele tinha declarado, e disseram: Que te fizera a nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Amém? Eu vou ler até aqui, porque eu creio que nós vamos ter um tempinho maior. Primeiro que, diante das dificuldades, né, Jonas, ele teve medo. Isso é normal, a gente ter um medo equilibrado. Graças a Deus que a gente tem medo. Assim a gente não faz algumas coisas, algumas cagadas na vida, né? Mas Jonas, ele teve medo. Quando Deus ele manda ele para Nínive, ele vai, compra a passagem e vai para Tarsis, porque ele teve medo. Agora, o medo justifica ele não obedecer à vontade de Deus? Não, não justifica. Muitas das vezes Deus ele está falando conosco, aleluia, sobre a vontade dele. E às vezes nós queremos desviar, sabe por quê? Porque ele achou que ele ir no Tarsis, que não era longe da presença de Deus. A Bíblia deixa bem claro que ele vai para longe da presença de Deus, que não teria problema, que ele ia fugir mesmo, aí tá tudo certo, né? Não é assim hoje, quando a pessoa não quer responder o chamado dela, ela vai para outro lugar, quer fugir. Mas algo me chama a atenção logo de cara na palavra de Deus, que Jonas, ele compra a passagem dele, vai para Tarsis, só que ele se esconde no porão. Só que veio um grande vento, uma grande tempestade, e aí os marinheiros começaram lá a se juntar dentro do navio, perguntar: meu Deus, mas por que acontece isso? Começaram a jogar cargas para fora, né, para que o navio ficasse mais leve. Só que Jonas estava dormindo. Ele, diante daquela tempestade, ele queria se esconder, eu creio tanto. Agora, por que ele não queria ir para Nínive? Porque estava uma cidade corrompida, destruída, uma cidade idólatra, uma cidade onde Deus não habitava lá, mas Deus amava aquele povo. Por isso, aleluia, Deus queria mandar, aleluia, um profeta de Deus, aleluia, Lineide, lá naquela cidade. Deus queria mandar Jonas, mas ele temeu, ele falou: eu não vou para lá, eu vou para Tarsis. Ele quis fazer a sua própria vontade. Algo que nós precisamos aprender, aleluia, em nome de Jesus. Nada vai funcionar na nossa vida se nós não estivermos prontos para abrir mão da nossa própria vontade. Talvez eu canso de dizer isso aqui toda segunda-feira. Talvez eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Estrutura, estudo, eu tenho. Mas é melhor a vontade de Deus. É melhor estar dentro da vontade de Deus. E o que acontece durante esse processo que ele vai, né? Jonas, porém, desceu no porão do navio. Ele achou que ir no Tarsis, dormindo dentro do porão, ele não ia, Jesus não ia achar ele lá.
E muitas das vezes nós estamos se escondendo da vontade de Deus, do propósito que Deus tem para nossa vida. E Deus está mandando você ir para Nínive e você quer ir para Tarsis. Porque para Tarsis é o que você quer. Agora, o que Deus quer é outra coisa para sua vida. Agora, algo me chama a atenção na palavra de Deus, é que a gente fora da vontade de Deus, olha o que acontece na palavra de Deus, né? E o mestre chegou o novo dele e lhe disse: Dormioco, clama pelo teu Deus, né? Talvez ele se lembre de nós, para que talvez nós não venhamos perecer. Mesmo Jonas, estando lá, dentro do navio, no porão, fugindo para Tarsis, o que acontece? Aqueles homens reconhecem que ele é um israelita, que ele é um homem de Deus. E a primeira coisa que eles pedem para ele é para que ele possa clamar, para que eles não perecessem. O que acontece durante o processo da nossa vida, durante a caminhada que nós estamos? Nós precisamos fazer escolhas. E muitas das vezes nós estamos fazendo escolha para agradar o pai, a mãe, o namorado. Nós estamos fazendo escolhas para agradar o vizinho, a melhor amiga, o melhor amigo. Nós estamos fazendo escolhas erradas, a qual vão levar a gente para uma situação destrutiva. Vão levar a gente para o porão de um navio, e que lá mesmo assim as pessoas vão reconhecer que nós somos israelitas, que nós somos homens e mulheres de Deus, e que nós precisamos tomar decisão. Por que Jonas ele faz tudo isso? Por medo? Tá. Mas Deus mandou dizer algo aqui que eu até achei muito forte. Eu anotei para não esquecer. Enquanto eu estava aqui me preparando, né, falando, eu sempre pergunto para Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer com esse povo que vai estar aí nessa noite, né? O que o Senhor quer que fale? Olha o que o Espírito Santo me falou. Fala para esse povo largar da rebeldia, parar de justificar e só obedecer. E começar a perceber a trajetória que ele tem para a vida dela. Gente, é muito forte isso. Deus está falando para mim e para você hoje largar de ser rebelde. Não fazer como Jonas, né? Eu sou apaixonada por Jonatas, né? De Davi, tá? Mas é Jonas, grava aí. Agora, Deus fala pra gente largar da rebeldia, parar de justificar, porque a gente fala que não se importa com a opinião dos outros, mas quando a gente vai ver lá no fundinho, tudo que a gente faz é se importar com a opinião do outro. Mas nós temos que perceber que nós precisamos tomar a decisão, porque vai chegar um momento que será entre você e Deus, porque veja bem, Jonas, ele tinha uma ordenância de Deus. Ele tinha algo que era ordem de Deus, era ir para Nínive. Ele resolve fugir para Tarsis. E o que acontece com ele? Ele prejudica todo mundo. Glória a Deus. Ele começa a prejudicar todo mundo que está no navio. Talvez você não entendeu isso dentro da sua família. Você não obedece a Deus, você não faz o que Deus quer e você passa a prejudicar todo mundo que está dentro dessa casa. Todo mundo que está dentro desse navio, vamos dizer assim. Porque veja bem, a ordenança de Deus não tem como justificar. E o que é legal a gente entender, e eu quero que você entenda de uma forma que eu não estou julgando, eu estou seguindo a direção do Espírito Santo nessa noite, é sobre as tempestades que nós criamos para a nossa vida. Porque às vezes nós queremos tanto Tarsis, queremos tanto resolver o nosso problema, queremos tanto ir para Tarsis resolver, né? E Deus, a ordenança de Deus é que nós vamos para Nínive e a gente não entende que são decisões erradas. E a gente acaba criando uma tempestade, a gente acaba errando o caminho. É para a gente ser abençoado. Às vezes uma pessoa te magoou faz 10 anos que você está carregando isso. Faz 10 anos que você não perdoa. Por quê? Por que você não vai para o caminho, por propósito que Deus tem para sua vida? Fica aí amarrado nessa mágoa, nessa coisa. Outras oportunidades poderiam ter acontecido na sua vida, na tua história, e você está olhando para trás. É decisões. No livro de Hebreus, né, temos lá os heróis da fé, que tiveram ali que tomar decisões. Então Jonas, quando ele olha para aquela situação,
Ele sabe que é por causa dele que está acontecendo aquilo. Ele sabe que é por causa dele. Olha a palavra de Deus, né? Primeiro que eles reconhecem o quanto ele é homem de Deus. Segundo, está escrito assim, ó, no 14. Ah, Senhor, nós te rogamos para que não perecemos por causa da alma desse homem, que não me ponha sobre nós um sangue inocente, pois tu, Senhor, fizeste como te aprove, levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou ao mar toda a fúria. Aqueles homens começaram a clamar pelo Deus de Israel, o único Deus verdadeiro e vivo. E eles pediram misericórdia. Eu quero dizer para você que se hoje você está fora da vontade de Deus, não tem problema. Se hoje você está aí em Tarsis, se hoje você voltou para o Egito, não tem problema. Agora é hora de clamar pela solução, é hora de mudar, é hora de pedir para Deus que, Senhor, tem de misericórdia, nos ajude a sair, Senhor, dessa situação. Senhor, olha, eu achei que era de um jeito, mas agora é de outro. Senhor, brada na minha vida e na minha história, calabraçuia, nabrahas. Oh, Paizinho, nos ajuda. Aqueles homens acreditaram e falaram que nenhum sangue de inocente venha perecer por causa desse homem que não te obedeceu. E a Bíblia diz para nós: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas, e Jonas estivesse 3 dias, 3 noites nas entranhas desse peixe. Algumas versões falam de baleia, mas a Bíblia fala de um grande peixe. Será que Deus, aleluia, vai precisar colocar a gente na barriga de um grande peixe? Vai precisar colocar nós diante de uma situação tão difícil, para a gente entender que nós temos que parar de desistir da vontade de Deus, que nós temos que parar de obedecer o homem, que nós temos que parar de ficar preocupado com o que o homem vai dizer ou fazer. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dizer para Deus: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo, porque, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar a minha história? Senhor, o que eu preciso fazer para resolver esse problema de vez? Porque, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansada dessa mesma situação. E quando você orar a Deus nessa noite, pede força para Deus, pede autoridade, para que Ele possa, em nome de Jesus, aleluia, falar com você, mas que você possa, aleluia, obedecer. A gente precisa se esforçar para se cumprir a vontade de Deus sem dar desculpa, porque às vezes nós estamos dando desculpa. E eu vou ler de novo o que Deus mandou falar. Fala para esse povo largar da rebeldia, parar de justificar. Ai, Deus, é meu filho. Ai, é minha filha. Ai, Senhor, é porque eu sofri muito. Talvez se você soubesse o meu testemunho, você ia dizer: missionária Eliana, como que você consegue pregar o evangelho, servir a Deus? Aleluia. Você não tem noção. Mas eu entendi que obedecer é a melhor resposta. Eu coloquei como tema: o que eu preciso fazer? Obedecer. Obedecer à vontade de Deus nesse período que você está dentro da baleia aí, dentro da barriga do grande peixe. Porque a gente aprende errando, mas toma cuidado para o seu erro não ficar um ciclo vicioso. Todo ano você comete o mesmo erro, todo mês. Não, a gente tem que sair de lá. Nós precisamos tomar decisões que vai mudar a nossa história. A gente tem que parar de ser Maria vai com as outras e ir pela cabeça dos outros. Porque fulano tá fazendo, se deu bem, eu vou lá e vou fazer também. Não. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Talvez se eu fosse pela cabeça dos outros, eu estaria fazendo, sei lá, uma outra graduação, eu estaria fazendo qualquer outra coisa, não sei, mas lá, Braçuia, na Brahas, eu sei que dentro da vontade de Deus é o que eu vou conquistar, é que eu vou realizar os meus sonhos, porque eu vou obedecer. E o que é mais interessante é a gente começar a perceber que Jonas, lá dentro da barriga do peixe, ele ora ao Senhor,
E eu quero ler esse versículo para você entender que tudo tem jeito, tudo tem saída. Não importa o que as pessoas pensam, que as pessoas julgam, se as pessoas estão olhando, não importa, tudo tem saída. E disse ele na angústia, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz, porque me lançaste no profundo do coração dos mares e nas correntes das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu te disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o seu santo templo, aleluia. O que é mais importante nessa palavra? O que é mais importante para nós entendermos nessa noite? É a gente entendermos que Jonas, ele fugiu, aleluia, porque ele tinha medo, porque ele não se sentia preparado em lidar com um povo tão perverso, porque lidar com o ser humano hoje é difícil, imagina lá atrás, mas Jonas chegou um momento da vida dele, que ele precisou tomar uma decisão, ele poderia ter tomado, aleluia, essa decisão antes, quando acharam ele dentro do navio, mas ele resolveu deixar ir para a barriga do grande peixe, mas mesmo assim, aqueles homens estavam ali, oraram ao Senhor. Jonas também, quando chega no capítulo 2, ele começa, aleluia, a entender que é uma ordenância de Deus. Não adianta, aleluia, glória a Deus, você ficar justificando, não adianta você ficar procurando saída para tua casa, para tua vida pessoal, emocional, sentimental, se você não estiver debaixo da ordenança do Senhor, se você não obedecer, você tem que ser uma pessoa que você começa a obedecer. Mas se acontecer, igual aconteceu na vida de Jó, ficar leproso, perder tudo, acontecer o maior desastre, você tem que continuar obedecendo a Deus. A gente precisa entender que no mundo que nós estamos hoje, extremamente difícil, nós precisamos ter convicção de quem é Deus, o tamanho da nossa fé. Nós precisamos entender que nós precisamos estar diante do grande eu sou, diante dele em qualquer dificuldade que nós passamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos lá que depois de 3 dias na barriga do peixe, ele clamou a Deus. Agora evite ir para a barriga do peixe. Seja uma pessoa que faça suas escolhas. Seja uma pessoa, aleluia, que creia independente da circunstância. Eu tenho ensinado isso aqui porque o Espírito Santo tem bradado muito isso na minha vida, gente. Quem disse para você que fé é gratuita, que você vai conseguir fé indo em um culto, num domingo? Não vai. Você vai passar por vários processos, você vai precisar dobrar o joelho, orar, pedir pelo amor de Deus, Senhor, trabalha na minha história, na minha vida, me alimenta, Senhor, creia. Sabe qual que é o problema de muitos? Porque Deus às vezes deixa lá dentro da barriga do peixe grande, porque tem pessoas que se Deus abençoar, esquece que Deus existe. Deus, ele está nos preparando para receber aquilo que é dele, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais, independente do que esteja acontecendo, do que esteja faltando na tua casa, na tua vida, independente se você está preocupado que você precisa de um marido, de um esposo, de uma esposa, que você precisa viajar, se você se entregar para Deus verdadeiramente, se você dizer para ele, Senhor, está aqui, verdadeira labra suia, nabra ras, verdadeiramente, Senhor, eu creio que apesar da circunstância, apesar dessa tempestade, vou eu vencer, Pai. Vou eu contar o meu testemunho. Quem sabe você está aí na tua casa agora chorando, porque você não consegue enxergar a saída para o teu problema. Quem sabe hoje é um momento de você verdadeiramente se entregar a Jesus Cristo e aí entender que Ele está no controle da sua vida e da tua história. Mas nós precisamos entender definitivamente
definitivamente. Uma outra hora, aleluia, na Braçuia, na Brahás, nós vamos falar, aleluia, sobre a cidade de Nínive. Talvez você está tão preocupado com o teu problema e não entendeu que Deus ele tem um propósito para te levar para um lugar seco, para te levar para um lugar onde ele vai pregar o evangelho dele, aonde aquelas pessoas de Nínive toda perturbada na prostituição, na destruição. Jonas chega lá, você não tem que temer. Se Deus falou para você ficar em tal lugar, é para ficar. Se Deus deu uma ordenança para você ir para tal lugar, você tem que ir. Não tenha medo, porque aleluia, em nome de Jesus, quando Jonas chega naquele lugar, as coisas começam, aleluia, a mudar naquele lugar. Ele prega a mensagem de Jesus naquele lugar. Uma outra hora nós vamos falar disso, já estamos caminhando para o final, e eu quero que você entenda, o Espírito Santo hoje está chamando a nossa atenção. Se nós quisermos, aleluia, vencermos, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso ir para a igreja todos os dias? Não, você não precisa. Será que você precisa pular? Será que você precisa ficar correndo atrás de profecia dia e noite, dia e noite? Não, você não precisa. O que você precisa em nome de Jesus, Nai, Kona suya na brahas, alabra suya na brahas. O que você precisa é obedecer a ordenança de Deus. O que você precisa é entender que mesmo com o Senhor, algumas coisas vão acontecer, algumas tempestades vão acontecer, mas você vai vencer todas elas. A sua vida vai mudar, mas você precisa entender que você tem que permanecer na vontade de Deus, na ordenança de Deus. E se Deus tiver um chamado, um propósito na sua vida, você vai parar lá na barriga do peixe. Toma cuidado para não morrer antes, lá na barriga do peixe, antes da hora. Que o mal das pessoas é essa, acha que pode fazer o que quiser, que Deus não mata. Mata. Se Deus tiver um chamado, um propósito para sua vida, para tua história, e você não obedecer, chega uma hora ele acaba, porque ele já falou uma, já falou duas, já falou três, já falou quatro, né? Deus já falou sobre o chamado do louvor, da adoração. Não, eu vou fazer outra coisa. Para de justificar. Começa a perceber a trajetória que Deus tem para sua vida, para tua história, e só obedeça. Só obedeça, vai para Nínive. Qual é o Nínive que Jesus quer que você vá nessa noite? Deixa Deus trabalhar na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele não decepciona seus filhos. Eu sempre digo sobre o livro de Isaías, eu gosto muito desse versículo. E para finalizar, eu vou até procurar ele aqui, porque eu creio assim piamente, inclusive ele é tema da nossa busca de 2023. Isaías 64, versículo 4. Toma posse aí, crente. Eu vou ler, você toma posse. E já vamos orar em nome de Jesus. Olha o que está escrito. Porque Deus na antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti trabalha para que neles espere. Se você esperar no Senhor, Ele vai trabalhar ao teu favor, Ele vai mudar a tua história. Só não fica, aleluia, carregando peso que não é teu, carregando história que não é tua. Não fale mal da vida dos outros. Né? Procure se santificar o tempo todo. E às vezes quando a gente fala de santificar, a pessoa logo pensa em sexo. Ai, eu vou me santificar, então eu não vou fazer sexo. E na verdade, não é só isso não. Se santificar tem tantas outras coisas que eu tenho que evitar. Roda dos encarnecedores, não falar mal da vida dos outros, né? Procurar ser uma pessoa agradável às outras pessoas, procurar ser bênção na vida das outras pessoas. Existem várias outras coisas. E é isso que nós temos que aprender. Se nós queremos mudança de vida, nós precisamos entender que nós vamos precisar orar muito. Quem sabe a gente vai chorar muito. Mas Deus, Ele está trabalhando no meu sonho, no seu sonho, na minha história e na sua história. Deus, Ele está trabalhando em cada processo que nós estamos passando. Mas o que nós temos que aprender é que nós temos que dormir orando, acordar orando, louvando. Temos que crer. Porque quando nós ligamos a televisão, a gente já encontra logo com uma notícia de desgraça. Quando a gente sai na rua, a gente já ouve uma coisa ruim.
Agora Deus, ele está no controle de tudo isso, mas qual que é a tua posição como cristã, como cristã? Que tipo de vida você quer para você? O que você quer escrever nessa história chamada vida antes de você chegar no céu? Talvez você esteja tão preocupado com o céu olha, a minha salvação deve se preocupar mesmo. Mas enquanto você não estiver lá, o que você está fazendo? Você está obedecendo a Deus? Você tá debaixo da ordenância dele? Ou você está fazendo sacrifício de tolo, indo para a igreja sem obedecer? Presta atenção no que Deus está falando conosco, sobre as armaduras da fé. A maior armadura da fé que nós temos é a oração. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Se você quiser sair dessa situação, você vai precisar orar todos os dias. Daniel, quando estava lá, orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus. É isso que nós precisamos em nome de Jesus. Amém? Já estamos caminhando para o final, até aqui o Espírito Santo falou, o que eu preciso fazer agora é eu e Deus, não adianta você ficar procurando alternativa, é você e Deus, amém? Glória a Deus, estamos chegando ao final. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua história, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui de público a Fernanda lá de Recife, a Fernanda daqui de São Paulo também. O Pedro... Tem umas pessoas que têm me ajudado no ministério, depois que o meu Facebook foi hackeado, a gente está aí tentando se ajudar para que a gente consiga pregar o evangelho. Se você não se inscreveu no meu canal, corre lá agora, Esperança de Crescer no YouTube, pede para a mãe, para o cachorro, para todo mundo se inscrever no canal. Eu preciso de 1000 pessoas inscritas no canal, para a gente começar a mudar a nossa realidade lá no nosso canal, amém? E eu conto com você. Se você tem a sua oferta de amor, faça, o ministério está precisando muito fazer visita, 500 coisas, faça de coração, amém? Deus sabe o amor que ele tem pelo ministério, pelas coisas, a semente que você vai dar, então dê de coração, amém? Em nome de Jesus, tá? Quinta-feira às 19 horas, se Jesus não voltar, nós estamos lá no meu canal, no YouTube, live 30 minutos, Deus vai falar com você, procure se alimentar, não só no meu canal, em outros canais, mas se alimente. Corra atrás daquilo que o Senhor tem para você e para sua história, amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos agradecer a Deus, amém? Que Ele nos deu uma palavra maravilhosa nessa noite. Quinta-feira, esteja orando por essa live. Quinta-feira, quando você for orar, ore por mim, amém? E esteja orando quinta-feira pela live de quinta-feira às 19 horas, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, obrigado. Senhor, que nós não venhamos precisar entrar na barriga do grande peixe, mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos obedecer a sua ordenância, que aquilo que o Senhor tem para nós como um propósito, como um chamado, quem sabe o maior propósito dessa noite é perdoar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a vencer cada etapa da nossa vida e da nossa história, Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Eu consagro, Pai, essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nos ajude no canal, Pai, do YouTube, Esperança de Crescer. Ajuda no ministério, Pai. Olha as necessidades do ministério, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um deles, Pai, que tem nos ajudado, Pai, em nome de Jesus, nessa caminhada lá, Braçuia, na Brahás. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, que a paz, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o Adriano, que eu tô vendo ele aí, a Sheila, a Elineide, não dá para ver todo mundo, tá? A Fabiana, tá? E depois eu ponho a Tina, tá? Todos vocês, Deus abençoe você, sua história, que Deus possa, se Deus falou com você, deixa aí no comentário, Deus falou comigo, tá? E semana que vem nós estamos de volta aqui, segunda-feira, 8h30 da noite, eu amo meu chamado, independente da situação, da circunstância, eu já falei para ele, Senhor, nós vamos até o fim, até Jesus voltar, nós vamos pregar o evangelho, amém? Beijo no teu coração. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui para falar do amor dele semana que vem, às 8h30 da noite. Amém?